Olá, pessoal, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje aqui pela Rede Família. Hoje a entrevista, é para se movimentar. Você se movimenta? Vamos ver. A Juliana Belletti, a minha convidada, educadora física. Obrigado pela sua presença aqui, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado Tudo você. bom. Você sabe que eu faço um pouco de exercício todo dia. Dali aqui, daqui ali e tal. É um exercíciozinho. Não é verdade? É. Aliás, o que é vida sedentária, hein? Vida sedentária é muito... Hoje a gente fala de vida sedentária para essa população mais jovem ainda, é bem comum. A falta de exercício na vida diária aumentou muito, né? Sim. A gente tem as tecnologias que nos ajudam e também nos atrapalham, né? Nos ajudam nas facilidades, mas também a gente deixa o nosso corpo mais parado. Verdade. Essa história de controle remoto, de carro que faz tudo para você, né? Basta você pensar, o carro já faz. É isso aí. Tem aumentado a procura pelas atividades físicas ultimamente, não? Tem um dado de Campinas recente que diz que aumentou em 7% o número de procura por atividade física. A gente nota em academia uma procura maior, principalmente nessa época do ano, a época do verão, a época que as pessoas querem ficar mais... ficar melhor com o corpo. Mais bonito. Exato, e tal, né? Exatamente. Agora é o seguinte, essa história de academia para ficar mais bonito ou mais bonita vai até uma certa idade. Daí para frente se vai à academia para se conseguir, se ter mais saúde, não é isso? Principalmente funcionalidade do corpo, né? Ter um corpo mais funcional, com mais qualidade de vida. Depois de 65 anos... De quanto? De 60 anos no Brasil. Em países subdesenvolvidos, é 60 anos que considera idoso. Tá. Você tem uma perda de funcionalidade. Então, você aumenta peso, diminui estatura, você diminui capacidade pulmonar, você tem problemas cardiológicos, uma probabilidade maior de ter problemas cardiológicos. Isso se por acaso a pessoa não se cuidar, né? Ou é uma condição natural? Existe uma condição natural para isso. Se você tiver uma história, ao longo da sua vida, você é uma pessoa mais saudável, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, isso tende a diminuir. Mas isso é uma perda natural, praticamente biológica, toda essa perda. Juliana Belletti, conheço sua prima, Andréa Belletti. Andréa Belletti, ela narrador de futebol como eu. Ponte Pretana, roxa. Ela é ponte pretana doente, né? E narrador de futebol em Campinas, não há quem não conheça Andréa Belletti, porque ela já cornetou todos, né? Às vezes nas redes sociais, às vezes diretamente pra gente. Um beijo para Andréa Belletti. Juliana, o pessoal não gosta muito de fazer academia, ou estou enganado? Não está enganado. A gente, mesmo tendo essa melhora em Campinas de 7%, a gente está bem abaixo de um número interessante para fazer atividade física. Eu acho que a atividade física ela ficou condicionada a essa questão apelo estético só. Sim. E a gente deveria usar a atividade física, o exercício físico, como higiene. Praticamente, você escova o dente todos os dias, você deveria fazer exercício físico todos os dias. E incorporar isso na sua rotina diária. A rotina é que vai fazer toda a diferença para uma vida saudável. Agora, por exemplo, para uma pessoa idosa, uma caminhada diária, sei lá, dos 3, 4 quilômetros, uma caminhada em uma marcha um pouquinho mais forte, ela deve trazer muito benefício, imagino. Já para uma pessoa mais jovem, o efeito no jovem é menor do que o efeito que faz no idoso? Sim, existe a diferença. Mas a gente tem uma diretriz que você deve fazer no mínimo 150 minutos de exercício moderado. Isso é para toda a população, por semana. 2h30? Não, 150 minutos, que daria, dividido em 5 dias na semana, 30 minutos. Se a gente fizesse isso... que vai dar 2h30. 2h30 na semana, isso, exatamente. Se você fizer isso durante os 5 dias, 30 minutos por dia, já seria considerado uma pessoa ativa. Ou 75 minutos de atividade intensa. Intensa. Um pouco mais intensa. Agora, para a pessoa, eu sei que a nossa entrevista aqui, ela fala muito sobre a parte da terceira idade, então nós vamos nos focar um pouquinho mais nisso. Para a pessoa da terceira idade, é melhor 75 intenso ou 150 moderado?
Vai depender muito da capacidade dela. Não adianta um idoso começar a fazer exercício a partir dos 60 anos, entrar numa academia, ele começar a fazer um exercício intenso. Ele vai se machucar, porque ele não vai ter a condição adaptativa então, ideal. CrossFit nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Entendi. Depende muito do histórico, óbvio, mas se ele for começar naquele momento, não. O ideal é a gente contemplar todas as capacidades, aeróbica, força muscular, flexibilidade, equilíbrio, para assim montar um programa específico para ele ter condição. De repente é um idoso... Agora, por exemplo, não é meu caso, hein? Vamos cortar os T's e pingar os I's. Mas um idoso aí, 70 anos, por exemplo, tá lá meio gordinho e tal, aquela coisa natural, né? Muda o metabolismo e tal. Ele pode, de repente, com uma orientação de uma profissional, passar a ficar não tem cara que é um jovem sarado? Então, um vozinho saradinho, tem jeito? Tem. O sarado, esteticamente, como o novinho esteticamente sarado, que é bem seco, assim, só músculo aparecendo, é um pouco mais difícil, porque o idoso tem uma dificuldade de hipertrofia, de perder massa magra, de perder massa gorda, desculpa. Mas ele pode ser um idoso sarado, sem dúvida, porque é um idoso ativo. Tá. Agora, você tocou num item importante. É preocupante, principalmente nessa idade, de repente ficar perdendo muito massa magra? Sem dúvida. Isso é uma condição genética. Todo mundo vai, com o passar do tempo, perdendo massa magra. Então, o ideal é a atividade física para isso, principalmente a alimentação. Então, sempre essas duas coisas caminhando juntas. Principalmente a alimentação. A alimentação é que vai fazer a diferença para você ter uma manutenção e até um ganho de massa magra. Você, por exemplo, de repente poderia percentuar o que é alimentação e o que é exercício, digamos, num montante de 100%, para você ter uma boa saúde, 70% seria alimentação e 30% exercício? Mais ou menos por aí, exatamente. Nem 30%, assim, não é 100%, porque 10% tem a genética, né? Mais ou menos assim, se a gente for pensar grosseiramente, mas... Então, desculpa interromper. Cara chato, né? Não, imagina. Cara interrompendo você. Então, quando você fala da genética, então tem gente que não vai conseguir chegar onde quer chegar nunca devido ao histórico familiar, genético e tal? Exatamente. Vai depender muito da sua composição ósseo-esquelética. Então, às vezes, eu sou uma pessoa mais pesada. Então, eu não vou conseguir nunca me basear para uma pessoa da mesma estatura, mas que tem uma condição genética mais fina, para ser uma modelo, por exemplo. Sei. Então, a gente não pode... Isso que eu quero saber. Você tem quanto de altura? 1,75. 1,75. Para a mulher é uma altura... É tão boa que eu ficaria tão feliz com essa altura, né? Nem isso eu tenho. Agora, a mulher, por exemplo, do seu perfil, da sua compleição física, jamais seria uma modelo? Jamais. Mesmo que você se esforçasse, padrões estéticos, tal, não conseguiria. Não. Quer dizer, aliás, esses padrões estúpidos, né? Que muita gente vai como é que é o nome da doença? Anorexia. Anorexia, exatamente, às vezes até bulimia, né? Tal, para poder chegar. Então não adianta, as pessoas têm que se conformar que tem coisa que não tem jeito. Exato, eu acho que os padrões eles vêm para deixar a gente um pouco engessado e até emburrecido, assim, né? Em determinados momentos. A gente tem que se entender como a gente é na nossa complexidade biológica, estrutural, e dali achar um termo saudável para a gente viver, e um termo que você se goste também, né? Que você se goste e consiga manter uma rotina saudável. Agora, Juliana Belletti, se você, de repente, tiver que dar um recado para o idoso, você poderia falar para ele, olha, faça exercício sempre. Agora, e com respeito à orientação, como que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que vai ser bom para ele, o que não vai ser bom, se ele não puder frequentar uma academia e coisa do gênero? Hoje a gente tem uma coisa bem bacana que são as academias públicas, né, ao ar livre. Lá tem algumas orientações, uns desenhos que ele pode seguir, lá não tem problema que ele possa se machucar. De uma forma muito grave, né? Lógico que tem os riscos de queda e tal, por isso que é sempre bom o acompanhamento de um profissional. Mas nesse momento, assim, se ele puder caminhar 3 vezes por semana e fizer academia ao ar livre de 2 a 3 vezes por semana,
seria muito interessante. Ele ficaria ativo e com uma capacidade funcional... Agora, e quem só caminha? O que vai... Caminha aí a semana toda, 5 vezes por semana, meia hora, como você falou, 150 minutos por semana, mas não faz exercício de fortalecimento, não faz musculação, nada. Qual que é a tendência dessa pessoa? É claro que ele já vai estar na frente de muitas pessoas que não fazem nada. Sim, né? Não é uma pessoa sedentária. Exato, ele já não é sedentário. Né? O que acontece é que, em regra, só um tipo de exercício, em determinado momento, ele vai parar de fazer o benefício que ele fazia no começo, que é como se a gente acostumasse com o exercício. Então, o nosso metabolismo, o nosso músculo, ele vai acostumar com aquilo ali. Então, dependendo do objetivo da pessoa, ela não vai ter mais ganho nenhum do benefício. E também tem a questão músculo-esquelético. A gente vai perdendo a capacidade do nosso músculo ele regenerar, ele reagir com o passar dos anos. E isso que acontece, você pode ter dor nas articulações. Então aí você pode começar a sentir o seu joelho, o seu quadril, o seu tornozelo. Entendi. Então o ideal sempre é juntar. Musculação mesmo não é uma coisa meio nova. Eu acho que não é uma coisa antiga no Brasil, musculação. Musculação? Ela é bem antiga, a musculação. E eu acho que esse é o entendimento da nossa área, assim, que a musculação é o único exercício que vai durar a vida inteira. Todo mundo um dia vai precisar da musculação. Musculação que vai ser o diferencial para garantir a nossa qualidade de vida e a nossa funcionalidade. Porque os músculos, eles precisam desse estímulo. O osso também. Quando você faz musculação, você tem um ganho ósseo muito importante. Então, para quem tem osteopenia, que é o princípio de uma osteoporose, a musculação é o mais indicado. Porque daí o osso, ele tem um atrito seguro da musculação e ele regenera. E pessoas, por exemplo, mais idosas, eu já ouvi muito. Fulano de tal quebrou o fêmur, ficou numa cama e morreu. Parece que quebrar o fêmur é muito grave. É o caminho do cemitério. Não sei por que razão isso acontece. Ele vai ficar acamado, aí você tem os comprometimentos do indivíduo acamado. Muito provavelmente esse idoso ele tem uma deficiência óssea. Sim, mas como é que, por exemplo, as pessoas podem... Isso já me foi falado, certa feita, por um médico. As pessoas podem quebrar ossos do corpo lá na idade idosa, do nada. De repente, você vai se virar, você vai se levantar e pode ter uma Exato, a gente tem uma sai minérios dos ossos. Pronto. Exato. E isso, com o passar do tempo, tem gente que tem essa predisposição genética para acontecer. Gente muito branquinha, principalmente. É uma condição genética. E com o passar do tempo isso agrava. E se ele não tiver uma história de vida no exercício saudável, com alimentação saudável, isso é E a musculação ajuda nisso? Muito, muito. Ela faz esses atritos. Então o osso, basicamente, ele vai se atritar um ao outro e ele vai se regenerar. As pessoas falam muito que cada um precisa ter uma orientação e o que vale para mim não vale para o outro, o que vale para o outro não vale para mim e tal. É bem assim mesmo, porque eu vejo... Olha, eu vou dizer a você, eu já comecei e parei, olha, incontáveis vezes a musculação. Incontáveis vezes. Mudavam os professores e era sempre a mesma série e tal, não sei o quê. E aí o que acontece é que as pessoas que estavam comigo, às vezes mais altas, mais fortes ou mais magras, menor é meio difícil, mas tinha sim alguma coisa, e de repente eram os mesmos exercícios que eu fazia. Não é tudo igual? Não deveria, né? Não deveria. Principalmente a musculação, ela pode ser bem individualizada e deve ser bem individualizada. Você tem um objetivo diferente do meu, diferente do outro. É lógico que tem algumas coisas, por exemplo, a mobilidade é importante, fortalecimento do joelho é importante. Algumas coisas que elas podem caminhar bem parecidas, mas a musculação ela tem por característica ser uma atividade personalizada. Então você teria que ter o seu treino. Já que você falou em alimentação, você fala toda hora em alimentação. Você não devia ter estudado nutricionismo, não? É muito próximo o caminho, né? Mas eu não tenho essa competência, mas eu acredito muito, assim, que a gente só consegue os ganhos com uma alimentação saudável. Vamos falar em alimentação. O idoso pode tomar suplemento como jovem?
Eu acredito que qualquer pessoa, não deveria tomar suplementos sem uma orientação. Hoje todo mundo, muita gente toma esses suplementos achando que eles vão melhorar a capacidade física para determinado movimento, determinado esporte que estiver fazendo. Sim. Mas se não for atleta, não há necessidade. A gente consegue tudo com alimento. Com alimento. O atleta não. O atleta tem muitas horas do dia dele para atividade física. Fica 3, 4 horas, faz 2 períodos de treino. Mas a pessoa que faz atividade física, ela não precisa. A gente não demanda tudo isso para a utilização de suplemento. Tem horário melhor ou pior para fazer exercício? Não tem? Depende muito do horário que você gosta. A gente sempre fala, eu sempre falo quando as pessoas me procuram, o que é mais fácil para você. Então, assim, o exercício ele vai se encaixar numa rotina que for mais adequada para o seu dia a dia. Para mim, eu gosto de treinar de manhã. Eu rendo muito mais de manhã. Você toma café e vai treinar? Mas pode treinar sem tomar o café da manhã? Não deveria também, dependendo do objetivo. Óbvio, uma mulher que quer emagrecer, tiver uma orientação nutricional, se ela tiver, eu tenho 5 minutos para tomar café e sair para fazer o exercício, aí ela deve pedir ajuda mesmo, porque daí o que ela comer não vai ser usado no exercício. Né? Então, a gente precisa adequar os horários de alimentação com o horário de exercício para você usar aquilo que você comeu como fonte de energia para o exercício. Ou uma mulher que quer perder peso, ela tem que usar a gordura como combustível para ela emagrecer e para fazer o exercício dela. Então, varia muito do objetivo e da pessoa. Mais proteína, menos carboidrato. Hoje em dia está muito na moda, mas a gente também tem umas coisas que a gente faz muito radicais, né? Então, por exemplo, se eu comer macarronada, que é uma coisa assim que eu adoro, você come uma vez na semana uma macarronada suculenta, tal, não tem problema, tem? Nenhum. A alimentação não tem problema. O macarrão não tem problema. A entrevista começou a ficar interessante. Vamos lá. O que mais não tem problema? Depende muito do seu gasto, né? Não adianta você comer macarrão todos os dias, mas também não vai fazer exercício, né? Tá. Porque é matemática, né? O que você come, você tem que consumir. Se não consumiu, sobrou. Se consumiu a mais, faltou. E se faltar, é melhor, você emagrece. Exatamente. Mas tem que faltar de um jeito certo, né? Não adianta a gente também faltar e perder massa magra. A gente tem que ter o combustível ideal. Por isso que eu falo que a alimentação é muito importante. Então, a orientação de um profissional de nutrição é muito importante. Muito bem. Vou fazer um intervalinho, Juliana. Já a gente volta aqui com a Juliana Belletti falando sobre como se preparar, né? De repente, você envelhecer aí com mais sabedoria, com mais saúde, tá bom? A gente volta já. De volta no Visão Geral de hoje, conversando com a Juliana Belletti, educadora física. Juliana, sabe uma das grandes preocupações, não é preocupações, talvez seja um dos grandes motivos pelos quais muitas vezes as pessoas desistem, é a impaciência de esperar o resultado acontecer. Quanto tempo demora mais ou menos para a gente começar a perceber, sentir resultado a partir do momento que você começa a fazer os seus exercícios? Se você fizer a rotina certa dos seus exercícios, 5 vezes na semana ou 3 vezes na semana com intensidade, a expectativa é que em 12 sessões de treino você consiga uma adaptação fisiológica interessante para você ver mudança no seu corpo ou até na funcionalidade dele. Mas é um mês, mais ou menos. Exatamente. Mais ou menos um mês. É pouco tempo. Sim. Tanto para o jovem quanto para o idoso? Não, o idoso é um pouco mais. Esses números vai depender muito da condição biológica dele para isso acontecer. Mas o idoso ele não vai se preocupar com aumento do ganho de massa de bíceps, nada disso. Não, ele vai perceber na funcionalidade do dia. Então, ele subir uma escada, ele pegar uma criança no colo, ou ele abaixar para brincar com o neto ou com o filho. Isso ele vai perceber no dia a dia. Então, são percepções, elas são mais sutis, mas que fazem toda a diferença para uma qualidade de vida. Tá. E é possível fazer, vamos supor que com uma orientação de um profissional, o profissional consegue fazer com que o idoso em casa, por meio de ginástica, por meio de alguma coisa, ele consiga chegar a atingir, não digo o necessário, mas perto do necessário e perto do satisfatório, só com exercício, ele mesmo se levanta, tem aquele flexão e tal. É possível fazer isso em casa? Ele sozinho? Isso. Não, com orientação de um profissional. Sim, sem dúvida é possível, sem dúvida. E isso são os personal trainers, né?
Se ele não tiver condição financeira de um personal trainer, se não, ele pode ir para uma academia, que hoje as academias são mais acessíveis nos valores, e tem as academias populares, né? Essas academias da prefeitura, de rua. Tá. A atividade física melhora o humor das pessoas? Muito, muito. Porque às vezes a gente vê a pessoa tão mal-humorada. Sabe uma coisa também que é a razão do mau humor? É a dor, né? Exatamente. A dor. E é impressionante, quando você começa a fazer atividade física, as dores começam a sumir mesmo, passam a desaparecer. Então, a condição, eu acho, articular, ela muda muito, né? Que geralmente as dores são articulares, né? As dores vêm no joelho, no quadril, cervical. E a condição muscular melhorando, elas melhoram a condição articular, que é onde a gente tem as dores. E quem é que tem uma resposta melhor no exercício, o homem ou a mulher? Geralmente os homens, por uma condição muscular, porque eles têm um volume muscular maior do que as mulheres. Mas as mulheres, assim, uma experiência da academia onde eu trabalho, as mulheres, elas perduram mais no exercício, elas têm uma vida maior fazendo atividade física. Você é uma das sócias proprietárias da Hydro Center, é isso? Isso. Tá. Natação, eu imagino, seja... Muita gente sempre me dizia que natação é o exercício completo, até porque você está fora do seu habitat, aquela coisa está na água, mas o corpo precisa de exercício de impacto, né? Isso. Principalmente a partir dos 60 anos, pela condição dos ossos, a gente vai precisar da musculação ou de algum exercício funcional que cause esse atrito e esse impacto no osso. Tá. O que envelhece mais rápido, o osso ou o músculo? O osso. O osso? Então é por isso que o músculo... Porque quando você faz musculação, isso aí, a explicação que certa feita me foi dada por uma pessoa da área, né, que se chama Rodrigo Iralai, que é meu filho, é fisioterapeuta, né? Hoje ele é fisioterapeuta na Ponte Preta. E, aliás, eu não ouvi, porque se eu tivesse ouvido direitinho meu filho, não teria estourado o menisco do joelho direito, porque ele falava, não adianta você correr, que você está correndo, você não está fortalecendo, vai estourar, e eu lá dei bola porque ele falou, e no final, pimba, estourou. Então, aí não operei e tal, então quando eu caminho muito, me dá uma certa dor no joelho. Sim. E tal. A importância do músculo, o músculo, quando ele está sendo exercitado, ele sim fortalece e ele que ajuda a prevenir as fraturas no osso, não é isso? Sim. O músculo, quando você estimula, ele reage ao estímulo, né? Ele vai aumentar de volume, ou ele vai aumentar o comprimento dele, ele vai aumentar, por exemplo. Então, a importância do alongamento, para você também não ter essas dores e uma possível ruptura do Então, mas o alongamento, E tem gente que é muito encurtada, né? Tem determinados músculos que eu mesmo percebo em alguns exercícios de alongamento que eu tenho a maior dificuldade do mundo, maior dificuldade. Mas o músculo, ele é flexível, né? Quando você começa a fazer o alongamento, ele naturalmente vai... na musculação ele perde algumas fibras, né? Algumas fibras se rompem, alguma coisa assim. Mas no alongamento não pode romper fibra nenhuma, né? É diferente. É diferente. Tem a questão dos sarcômeros, que a gente vai lesionar de uma maneira diferente o músculo, mas eles precisam ter uma adaptação para isso. Isso não é uma lesão, é só uma adaptação muscular diferente. E não por isso você vai fazer uma hipertrofia e você não pode fazer um alongamento. Isso vai depender do horário, vai depender da especificidade do movimento. E alongamento é antes ou depois do exercício? Isso tem controvérsias e tem vários estudos, uns que mostram que é antes, uns que mostram que é depois. Se a gente pensar na população idosa, que é o que a gente está falando, a gente tem que combinar todos os fatores. Aí vai depender se ele vai alongar antes ou depois. O que a gente costuma fazer é um aquecimento antes, para estimular e levar sangue para aquela musculatura para ser trabalhada, e a gente faz um alongamento depois por uma questão de qualidade, de vida, de uma questão de bem-estar. Mas se a gente for pensar em hipertrofia, essas pessoas elas não vão fazer o alongamento no final do treino. No final não faz porque tem receio de alongar. Exato. E de repente... E aí perdeu o benefício. E é normal então, por exemplo, a gente encontrar essas pessoas com bem... fortes com hipertrofia e tal, é normal a gente perceber que eles são meio encurtados de não conseguir erguer o braço, essa coisa toda? Então, eu acho que essa é uma visão um pouco
da musculação. Mas se a gente for pensar no boom do momento, que é o CrossFit e esses exercícios funcionais, eles também têm um volume muscular muito grande, são pessoas muito fortes, mas eles têm uma mobilidade muito interessante, porque é o que eles trabalham isso também. Então, se você fizer um exercício completo e que priorize todos o que a gente precisa, né? Articular, flexibilidade, equilíbrio, força, você consegue um volume muscular e uma mobilidade interessante. Mas nem pensar para o idoso CrossFit, né? Eu tenho isso é uma visão pessoal minha. Eu acho que o CrossFit é para determinadas pessoas, né? Eu acho que tem muita gente competente que trabalha com CrossFit. Eu tenho vários amigos que trabalham, que são pessoas competentes, mas depende, se você já tem uma predisposição para ter um deslizamento de vértebra, ter alguma situação neural, pode ser complicado. E a gente não faz essa prevenção antes para saber, olha, eu sou capaz de fazer. Não, a gente às vezes quer fazer porque é muito bacana, mas a gente não sabe se de fato tem condição para fazer aquilo. Muito bem. Você trouxe toda essa cola aí, no final você não usou nada, quer dizer, não fiz nenhuma pergunta que você precisasse. Não fez nenhuma pergunta que eu precisasse. Mas você, o que poderia perguntar para você que você precisasse disso? Não, alguns dados, números, porque eu estava com medo de esquecer alguns números. Imagina, vai dizer que você estudou para essa entrevista. Imagina, isso aqui não é nenhuma chamada oral, isso aqui é apenas e tão somente uma conversa. Gente, conversei aqui com a Juliana Belletti. Adorei falar com você. Obrigada. Muito competente. Você que é proprietária, sócia proprietária da Hidrocenter Academia, com 23 anos de história em Campinas. Falou um bocadinho aqui pra gente sobre a importância do exercício físico. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Saúde, paz, alegria, muita sorte para todos nós. Valeu, pessoal. Até mais.